A paz de Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 40. Deus abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. Jeremias e os restantes do povo ficam com Gedalias. Palavra que veio Jeremias da parte do Senhor, depois de Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir. Vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeou governador da terra, e Gedalias, filho de Aicão, que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram exilados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netaías, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, Zanias, filho de Macatita, e eles e os seus homens, Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens. Eles disse: Nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao Senhor da Babilônia, e bom vos irá, e bem nos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas do verão e o azeite, metei-os nas nossas vasilhas e habitai nas nossas cidades que tomaste. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que em todas aquelas terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão e muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa. Eles disseram: Sabes tu
que Baalins, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias um segredo: em Mispa, irei agora e matarei a Ismael, filho de Netaias, sem que ninguém o saiba, porque razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo o Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, e Joanã, filho de Careá, não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Capítulo 41. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netaias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei, com ele, e Gedalia, filho de Alcão, a Mispa, e ali comeram pão juntos, em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netaias, e os homens que estavam com ele fizeram a espada de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael e todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte ao em que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens, com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netaias, de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-lo, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netaias, e ele e os que estavam com ele, e os lançaram no poço. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel, escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como os outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netaias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netaias, e se foi para passar os filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netaias, tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netaias. Acharam-no junto às grandes águas que
em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netaías, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Também Tomou então Joanã, filho de Careá, todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, e todo o restante do povo de Israel, filho de Netaías, levara contigo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, e mulheres e meninos, e os eunucos que havia recobrado de Gibeão, e partiram e pararam em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque temiam por Ismael, filho de Netaías, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeava governador da terra. 42. Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-lhe a nossa humilde súplicas, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar, aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, profeta: já vos ouve, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vos declarei, e não vos declararei e não os ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviemos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificareis e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais, rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para
para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós decidirdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo: não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome com que receais, vós seguirá de perto os passos do Egito. Então morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome da peste, e da peste não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós. Quando entrardes no Egito, sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio. Não vos vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, o resto de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que vos advertir hoje, porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmo vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus. Segundo tudo o que disser o Senhor vosso Deus, declara-no lá assim, e faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não deis ouvido à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis a espada, a fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejastes ir para morar. Nós vai dar uma pausa aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até a próxima leitura, em nome de Jesus.